Boa tarde, gente. Faz tantos anos que eu não faço uma live aqui pelo Facebook que eu ainda tô um pouco me achando aqui. Já vi que entrou uma pessoa, mas faz muitos anos que eu não uso o Facebook, só o Instagram. Oi, Silvia, boa tarde, seja bem-vinda. Qualquer coisa você vai aí me auxiliando aí, tá bom? Mas consegui entrar. Já é um bom começo, já tô por aqui. Me fala aí, Silvia, tá bom a imagem? Tá bom a claridade? Se tá me ouvindo bem? Se tá aqui tá escrevendo conexão lenta, conexão lenta. Então você me fala se tá tudo bem. Obrigada. Coloca assim, porque se eu for mexer aqui o negócio pode dar ruim. Então já vou falando porque depois essa live vai ficar salva. Então a gente, conforme as pessoas vão chegando, a gente vai falando de novo, né? Para não ficarem aqui eu quietinha aqui esperando as pessoas entrar. Eu já quero começar aqui agradecendo o convite da Silvia. Hoje eu sou aqui estreante aqui nesse grupo Beabá. Estou muito feliz pelo convite da Vilma para entrar nesse grupo. A Silvia me colocou que é dona do Beabá. Então, estou muito feliz. Então, só gratidão em estar aqui podendo compartilhar um pouquinho com vocês aqui nessa live. Oi, Vilma. Acabei de falar de você, viu? Obrigada pelo convite. Seja bem-vinda aqui. Vamos juntas aí fazer bastante arte. Essa live é Obrigada. É uma live da Maratona do Dia das Mães, pelo grupo do Beabá. Como eu falei, eu não tenho peça piloto para mostrar para vocês, como eu sempre falo nas minhas lives, eu sempre faço um desenho, um rabisco mais ou menos do que fica na minha cabeça, do que eu quero ter ideia e vou né, executar aqui a partir daqui do meu desenho, tá bom? Nós vamos fazer, espero que nós, né, pra gente fazer juntas, uma caixinha de porta-chá, ó. Uma caixinha de porta-chá. Eu não sei se aqui vai ficar os comentários. Depois eu abaixo para ficar melhor para vocês verem. É uma caixinha, eu já pintei ela com tinta acrílica fosca, preta, porque eu, né, preferi nela nessa cor, porque essa eu vou deixar na minha cozinha. E lá tá precisando de uma caixinha de chá, e como minhas coisas é tudo em preto e vermelho, eu deixei a caixinha preta, tá bom? Então, é uma caixinha simples de MDF, dessas que custa bem baratinho em casas de MDF. E só passei a tinta acrílica preta, tá? Que não tem segredo. Usei essa tinta acrílica fosca da Acrylex e utilizei o pincel da marca Castelo. Deixa eu ver se eu encontro ele por aqui, mas acho que eu deixei ele na água ali, mas utilizo o pincel Castelo, número 14, que ele tem a cerda bem fininha, não deixa marca, mas se for preciso, você pode passar um rolinho também e deixar secar. Depois eu vou aplicar o verniz fosco, então não vai ter perigo de arranhar. Mas eu acho que até essa parte eu não precisava pintar aqui em live, porque é bem sossegada, né? E pra gente começar a fazer a caixinha, eu vou utilizar, pra fazer uma decoração nela, as rendas da renda da Fran. Então, quem puder aí ir colocando os arrobas, aí chamando as amigas, eu agradeço, tá bom? Ô, Roselito, nosso café, bom, aqui é do chá, né? Mas tá valendo. Ontem foi o dia do café, hoje é do chá. Eu vou utilizar essa renda aqui da Francis Mar. Esse molde dessa renda também tem disponível na Policol, é um molde de renda, né? Tem esse tapete de renda, mas essa daqui foi a minha parceira Francis Mar de Souza aqui que fez. Eu vou recortar esse babadinho, que eu quero utilizar ele, e vou recortar também uma florzinha dessa para colocar na tampa. A Francis Mar, para quem não conhece, ela tem mais de 250 modelos de rendas em biscuit. Já vem prontinha para o nosso uso e é de excelente qualidade, né?
que a gente pode aplicar em todos os trabalhos, tanto bolo quanto caixinhas de MDF, na parede, em qualquer tipo de material, elas são bem acessíveis, né? Assim, bem fácil pra gente aplicar. Ó, só recortei esse babadinho que eu quero colocar tanto aqui na tampa, que eu acho que vai ficar legal. Vou colar aqui e colar na caixinha na parte de baixo. Eu vou cortar a outra já, porque esse tamanho de renda, ele é um tamanho que vai fazer pra mim aqui, a volta aqui certinho, ainda vai sobrar um pedacinho, ó, no tamanho aqui da caixa. Então, é um tamanho de renda bem legal que dá pra eu utilizar nisso. Oi, Vanvan, boa tarde, seja bem-vinda. É verdade, essas rendas são ótimas. Renda é vida no nosso trabalho, facilita muito. Imagina se fosse para pegar um stencil para fazer essa pintura aqui imitando uma renda, ia dar muito mais trabalho, né? Então, utilizando aqui a renda, eu deixei para cortar aqui na hora, demora um pouquinho mais, mas para vocês verem também como é bem fácil. E eu vou tirar aqui toda a rebarbinha aqui para deixar uma renda bem retinha. A Fran, ela tem loja na Shopee, lá ela tem só esses babadinhos aqui, pequenininho, fininho, ela tem. Mas como essa eu quero mostrar aqui, como é prático a gente ter uma renda e dela a gente poder usar para, né, vários pedaços e a gente pode ir recortando e colando ela. Ó, só uma fitinha. Tentei tirar aqui o máximo de rebarba possível. Andréia, Deia, seja bem-vinda. Ó, agora eu só tô cortando, por isso que eu não abaixei ainda, viu, gente? Mas aí, qualquer coisa assim, eu ainda tô conseguindo ver quem tá entrando, dar um boa tarde. Depois, talvez, quando eu abaixar, não consiga mais ver os comentários. Mas aí, a Silvia que tá aí, qualquer coisa, as meninas aí, se alguém tiver dúvida aí, vocês vão me ajudando, tá bom? Que bom que você chegou, Andréia. Permaneça por aí. A gente vai fazer uma caixinha de chá bem bonita para decorar nossa casa. Falo nós, né? Porque eu faço daqui, vocês fazem daí. Depois, quem fizer, me marca o beabá, pra gente poder ver o trabalho de todo mundo. Ó, vou já cortar também essa parte da toalhinha aqui, né? Pra já ficar tudo pronto, essa parte de recorte. E eu já não precisar mais recortar a renda aqui. Como eu falei, né? Poderia ter deixado recortada antes, mas aqui é mesmo para que vocês vejam que é bem facinho de recortar, não tem segredo, não. E sempre é bom ter uma renda em mãos aí, porque ela sempre salva a gente em algum trabalho, viu? Tanto para deixar mais bonito, enriquecer mais, agregar valor. Então, sempre é bom a gente ter outros tipos de material no biscuit, não só a massa, porque renda, fitas, tecido, tudo vai agregando valor, né? Deixa mais bonito também. Ó. Som tá tudo bem aí? Tô falando baixo? Qualquer coisa vocês me gritam, tá? Ó. Agora eu só vou colar. Vou pegar, apesar de ser pouca renda, pouca coisa que a gente vai colar aqui, eu vou fazer o mesmo processo que eu sempre faço, até quando é uma aplicação de uma renda maior. Eu pego a própria embalagem que vem e eu recorto aqui em 2 vezes. Abro o saquinho 2 vezes. Ó, corto o saquinho em 2 partes. Vou abaixar aqui um pouquinho agora, tá? Ó, meu cabelo ainda tá molhado, tá lambido. Vê aí, meninas, se tá bom assim, se vocês estão conseguindo ver direitinho. Aqui eu ainda consigo ver um pouquinho dos comentários. Oi, Neto, seja bem-vindo, viu? Boa tarde. Vamos fazer uma caixinha de chá. Eu vou pegar a primeira rendinha. Ah, antes de eu passar a cola, eu quero passar um pouquinho de pó, porque eu não quero essa renda totalmente branca. Vou pegar aqui um papel,
E vou passar um pozinho da Janaína Cordeiro. Esse é o pó dourado. E eu só vou passar na rendinha porque eu não quero ela branca. Eu quero deixar ela não totalmente branca, dourada, mas também com algum nuancezinho em dourado. Mas aqui também é bem prático. Eu vou optar pelo pó, porque se eu for usar a tinta spray, vai fazer uma bagunça aqui, demora mais pra secar, né? E como eu não quero ela totalmente dourada, eu quero só mesmo algum nuancezinho dourado, eu vou passando. Porque mesmo passando assim toda a renda, tem lugar que vai pegar mais, outro menos. Os meinhos, pode ser que fique ainda algum branco. E é esse efeito mesmo que eu quero. Esse é os pozinhos de efeito dourado, ouro, da Janaína Cordeiro. Já vou passar no outro. Aqui é bem prático, não tem segredo, não. Nosso artesanato é prático, né, gente? Tudo que a gente faz, assim, nada de tão difícil no biscuit. A gente vai sempre adaptando uma coisa ou outra. E não é nada de muito difícil, né? É mesmo dedicação e carinho. Esse papel que tá embaixo aqui é o mapa da feira da Rio Artes. Pra não sujar a mesa, né? E a toalhinha também. Agora, eu vou mostrar um segredinho aqui pra vocês, pra esse pó não ficar soltando. Vou colocar aqui as rendinhas que eu pintei. E vou utilizar esse fixador aqui, isso não é verniz. Isso aqui é laque de cabelo. Ele é bem cheirosinho. Isso aqui faz com que o pó não solte. E seca rapidinho. Então, agora eu vou poder ficar manuseando e não vai sujar tanto ali a minha caixinha. Vamos dizer que faz quase o mesmo efeito do verniz aqui na renda, pra não soltar o pó. Vou só deixar secar aqui um pouquinho, que seca bem rápido mesmo. Tudo bem até aí? Quem puder compartilhar, chama mais as amigas aí, eu agradeço. Vou pegar uma parte daquele plástico, vou pegar uma rendinha, vou pegar ela do lado avesso, vou colocar aqui e vou passar cola branca. Aqui pode espalhar com o pincel, eu sempre gosto de espalhar com o dedo, que assim eu vou vendo onde tem, onde não tem, vou sentindo melhor. E aqui vou espalhar essa cola com a renda. Para não ter excesso de cola ali na minha caixinha, eu vou pegar outra parte do plástico e vou tirar daqui, ó. Vê que aqui tem bastante excesso de cola. E eu coloco ali, para que ali não tenha tanto excesso de cola quanto ficou aqui nesse primeiro plástico, olha. Senão toda essa cola aqui vai sujar a caixinha. Então, eu pego essa outra parte do plástico e... Vou tirar essa rebarbinha e faço isso. Agora, eu vou colocar ela aqui na beiradinha da tampa.
Vou começar num cantinho, pra que, olha, depois da vira, né? E vou passar, e aqui eu vou colocando como se fosse um adesivo, sem tirar o plástico ainda. Que aqui eu consigo ir tirando e manuseando ela aqui do jeito que eu preciso. Depois que eu coloquei ela toda, aí eu passo a mão em cima do plástico, na certeza de que colou tudo, aí eu posso remover o plástico. Deu certinho aqui. E aí, vocês veem que aqui na caixinha não ficou muito excesso de cola. Ainda tem algum lugar que tem um pouquinho, mas não tem excesso de cola. Aí, depois, essa parte que ficou alguma rebarba aqui em cima, eu vou deixar secar pra depois recortar. E agora, eu vou fazer isso na outra parte também. Só que a outra parte, aqui na frente, eu não posso colocar o babado inteiro, porque senão eu vou cobrir aqui o lugarzinho do chá, né? Então, eu vou usar 3 partes e depois a outra eu recorto e uso só um pedacinho. Eu vou tentar usar aqui pra mim pegar o outro aqui, ó. Esse aqui tem muito excesso de cola. Não dá pra aproveitar o plástico, né, gente? Como diz a Silvia, aqui a gente faz ao vivo. Não é isso, Silvia? Que eu não tinha cortado. Deixa eu cortar esse aqui. Eu dobro assim, que aí fica mais fácil tirar a lateral assim. Fica mais fácil. E aqui eu não vou usar os 4 lados, né? Vou passar só em 3, pra depois poder deixar a terceira parte aqui que eu não vou colocar inteira. Então, eu vou colocar só a metade, eu quero colocar pra cima. Então, eu vou começar daqui. O que você quer, filho? Esquerda. Não tem, não. Pai pediu. Três partes e essa daqui eu vou cortar. Essa daqui, gente, eu quero só essa parte que tem um quadradinho. Eu vou recortar só ela. Já tá com a cola. Vamos ver se... Pra que na frente também fique o mesmo detalhe, né? E saiu do plástico. Ó, olha aqui pra vocês verem bom que aconteceu isso pra vocês verem, né? Já tava passada a cola, quando a gente passa a cola ela fica um pouquinho mais mole. Mas, ó, ela soltou do plástico. Então, pra mim colar essa parte aqui ali, eu vou ter mais trabalho, né? E não vai ficar perfeita. Ela já fica mais molinha. Então, é melhor eu fazer o recorte primeiro, pra depois poder aplicar ali. Deixa eu ver se eu tenho um outro pedaço aqui da mesma pra poder tirar esse pedacinho. Eu quero só esse quadradinho que é pra combinar aqui com a lateral.
tô longe aqui de vocês, mas é que eu tô aqui aproveitando, passando pozinho aqui. Recortei aquele filetezinho, tô aqui só passando pozinho dourado e vou colar ele ali. Como ele é bem pequenininho, eu vou passar a cola aqui direto, tá? O espaço aqui é bem pequeno mesmo, viu? Depois, quando essa cola secar, a gente, com cuidado, né, vai tirando todo esse excesso. Oi, Norma, seja bem-vinda. Ah, não pode, não posso deixar de enfeitar o pavão, não. Senão a Vilma fica brava comigo. Os meus pavões sempre estão enfeitados. Ó, ficou, né, com um excessozinho de cola, mas depois que secar, essa colinha vai desaparecer. Então, é sempre bom deixar secar, não ficar mexendo muito pra não ficar torta, não sair do lugar. Deixa ela quietinha, que aí a gente vai trabalhando nela e não danifica, né? Aqui é a mesma coisa. Eu vou, olha aqui a caixinha. Aqui tem a aberturazinha. A emenda eu vou deixar pra trás, onde finalizou aqui a renda. Ó. E a parte de cima eu vou colocar aqui a toalhinha. Vou pegar um outro plástico aqui, daquele da renda já acabou. Vou pegar só um saquinho meu aqui, qualquer saquinho, pra gente poder fazer esse trabalho aí que eu gosto de usar os dois plásticos. Eu já acostumei bastante, então se eu tiver que fazer e não colocar o plástico, grudando tudo na mão, não dá bom. Então aqui eu vou fazer a mesma coisa, pego a toalhinha. Vou retirar daqui, coloco aqui no outro. Olha quanta cola. Consegue ver? Esse excesso todo ia ficar ali na caixinha. Aí eu pego aqui no plástico e a gente coloca aqui. E fica prático, né? Já ficou fofo. Oi, Rosimeire, boa tarde, seja bem-vinda. Vamos fazer uma caixinha de chá e agora vamos colocar a mão na massa. Deixa eu só passar um lenço aqui para não ficar sujo de cola, para não grudar na massa. Às vezes eu não consigo ver muitos comentários aí porque eu abaixei, tá? Mas sejam todos bem-vindos. Tô aqui de estreia nesse grupo do Beabá, então vocês fiquem aí comigo, hein? Vocês me ajudem aí. Gente, vou voltar aqui pra falar. Ó, o desenho que, como eu falei, entrou mais gente aí, eu não tenho uma peça piloto pra mostrar pra vocês. Eu sempre faço um desenho do que eu vou fazer. Então, tem uma caixinha de chá e não dá pra vocês verem muito, mas eu vou colocar em cima maçãs. Porque como dizer, essa caixinha vai ficar pra minha cozinha e eu tô pintando ali uns aparador de panela com desenho de maçã. Então, eu vou fazer o porta-chá de maçã e já quero deixar uma dica, né? Vocês que vendem aí, é legal sempre ter uma peça a mais, não só uma caixinha de chá, mas um porta-papel, um porta-guardanapo, porque quando você for vender uma caixinha de chá, a sua cliente vai ver uma outra peça do mesmo tema e acaba fazendo aquela venda casada, que isso é legal, né? Então, eu vou fazer de maçã, porque como eu tô fazendo as outras coisas de maçã, eu vou fazer a caixinha assim também, tudo em preto, em dourado, que é o meu armário, e aí aqui em cima maçã, porque tem vermelho lá também nas coisas.
Então, a gente vai agora fazer as maçãs. Pra colocar aqui em cima, vou abaixar de novo, hein? Estreando com sucesso, Márcio, obrigada. Então, vamos trabalhar agora. Ó, vou utilizar massas da Policol. Essa cor aqui, eu peguei a massa Siena e misturei com massa Pluma. Eu peguei aqui um pedacinho de isopor, qualquer retalho de isopor que você tiver, e vai recortar aqui nesse formato. Se vocês querem aí a medida, ó, aqui a parte maior tem 6 centímetros e a menor tem 4. E 4 de altura. Então, é só um trapéziozinho aí, como se fosse uma cestinha, né? A gente vai pegar esse pedacinho pra montar como se fosse uma cestinha pra ficar ali. As peças que a gente vai fazer, essa maçã não é uma maçã 3D, eu vou fazer ela toda em 2D, até mesmo porque essa caixinha é bem pequena, né? Então, não preciso, senão ia ficar umas maçã muito grande ali, e a minha ideia era que essa caixinha tivesse um volume de alguma coisa em cima, mas que não fosse em 2D, né? Vou passar aqui uma toalhinha, que o lencinho tava úmido. Ó, massa Siena da Policol, misturada com massa Pluma. E eu só vou abrir aqui. Eu vou optar agora por fazer aquela cestaria com marcador de cesta mesmo. Mas quem quiser fazer aquele estilo de cortar as tiras e fazer a cestaria, também fica bem bonito. Aí pode fazer num tom mais claro, depois fazer aquele estilo envelhecido com betume, também fica bem bonito. Mas aqui a nossa caixinha é bem pequena, então eu vou fazer dessa forma. Vou utilizar esse marcador aqui, esse rolo de resina e que tem um desenho de cesta. E aí a gente passa sem parar, né? Pra não ficar a marca. Ó. Dá pra ver aí, a janela tá bem aqui do lado direito, então às vezes dá uma estourada na luz, né? Mas aqui não tem muito segredo, a gente só vai encapar esse isopor. Lembrando que mesmo sendo 2D, a gente passa massa pra trás também. Sem apertar com muita força pra não perder toda a marcação. Já tá com massa Pluma, então ela vai ressecar um pouco mais. Ó, só juntei e cortei. E aí, eu só vou bater aqui o rolinho de novo pra finalizar. Pra não ficar fechando muito, pra não perder a marcação. E aqui embaixo também, a gente só vai juntar tudo. Ó, eu aperto onde eu vou cortar. Evito apertar aqui na peça, né? E vou cortar o excesso. Quando a gente aperta, o excesso já vem grudadinho. Aí, eu vou passar o rolo de textura. Que aí, ele já fecha e já deixa marcado. Em cima também. Apesar que aqui em cima, a gente vai colocar a maçã. Ó, aqui eu cortei. Vou mostrando um pouquinho. Cestinha encapada na frente e atrás. Vou deixar aqui. E eu vou fazer agora duas cordinhas para ser a alça dessa cesta. Poderia tirar ali na extrusora? Poderia, mas não vou. Vamos fazer assim, porque nem todo mundo tem a extrusora, né? Eu não tenho aquela extrusora de mão pequenininha, não. Porque eu tenho só aquela que era... aquela grandona da Dona Ana Modunho, né? E ela fica aqui coladinha na minha mesa. Mas aí ela ia dar mais trabalho pra mim fazer aqui pra vocês. Então, vamos fazer aqui uma cordinha mesmo. Dá certo também. E quem não tem a extrusora vai conseguir fazer.
Agora, aquelas pequenas lá, eu desisti de comprar, porque quebrava muito, as de plástico quebrava demais, até a de ferro, cheguei a comprar 2 vezes, uma verde, uma cor-de-rosa, e deram trabalho, deram problema do mesmo jeito, então, abandonei. Deixei só a grandona mesmo da Dona Ana. Essa daqui já tá comigo já há mais de 20 anos e tá perfeita ainda. Ó, fiz uma cordinha e agora eu só vou enrolar. Lá na extrusora ela já sai assim, né? Já sai marcadinha como se fosse essa cordinha. Mas a gente quem não tem, consegue fazer assim também. Ó, vou fazer a outra. Tudo bem até aí, meninas? Amei esse rolinho. É uma cordinha. Ah, o rolinho da textura. Ele é bem pesadinho, é de resina. Ó. Agora eu vou pegar aqui a cestinha. Vou fazer um acabamento só aqui na parte de cima. Vou pegar essa que tá maior. E essa daqui eu vou cortar o meio e vou fazer 2 voltinhas e colocar aqui de cada lado. Tenta deixar as duas bem parecidas, com as curvinhas bem linear, né? E aí a gente coloca aqui, uma de cada lado. Acho que eu vou cortar mais, pra deixar menorzinho. Boa tarde, Liliana, seja bem-vinda. Obrigada, Vilma. Ó, aqui sem segredo, né? Só fiz aqui as alcinhas da cestinha. Vou deixar ela aqui agora de ladinho, ressecando. Já tá com massa pluma, então a massa pluma faz secar mais rápido. Vamos agora fazer uma maçã. A minha ideia é fazer, vou mostrar meu desenho de novo pra vocês. O meu desenho tem uma maçã em cima da cesta e uma meia maçã aqui. Então, vamos fazer primeiro essa maçã, tá? Ó, eu até fiz um esboço, e pesei, anotei aqui, com 55 gramas de massa vermelho intenso da Policol, tá? Eu já tirei um pouco aqui do vermelho intenso e eu misturei aqui com a massa pluma, né? Quem conhece, massa pluma, ela vem nessa embalagem da Policol. Misturei, não a mesma quantidade, um pouco menos, da vermelha intenso com a massa pluma da Policol. Para que aqui o processo de secagem seja mais rápido também, com o polimento, né? A massa com a massa pluma fica até mais gostosa pra gente sovar ela, viu? Ela já tá bem macia, porque eu sovei ela agora há pouco, antes de começar a nossa live.
Então, ela já tá bem maleável. Então, sovei. Se balançar um pouquinho aí, é porque eu prendi o suporte na mesa. E aí, eu balanço a mesa, balanço o suporte. Então, só fiz uma bolinha sem rachadura. Um tchauzinho com ela amassando, porque eu não quero ela redonda. E ó, ficou grande. Então, agora eu vou amassar um pouquinho aqui em cima e um pouquinho aqui embaixo. E aí, a gente faz aquela modelagem, formando um modelo de maçã. Ela é 2D, mas a gente tem que deixar ela bem gordinha em cima. Porque mesmo que atrás ela vai estar reta, aqui em cima a gente tem que deixar ela com um aspecto como se ela tivesse em 3D, que ela tá em 2 pelo fato de atrás tá reto. Mas no visual aqui a gente tem que deixar ela gordinha aqui em cima. Então, quando eu abaixo aqui, faço aqui essa marcação aqui no meio e mantenho aqui em cima redondinho, ela no visual, aqui quando a gente olha, parece que ela tá gordinha em cima. E depois, quando tiver seco, que a gente faz os nuances com os pós mais escuros na lateral, aí vai dar mais profundidade, né? Dá profundidade onde tem que ser fundo, e aqui no meio a gente clareia com um pozinho mais claro, pra ela dar, com essa luz, ela ficar pra cima. A gente sempre, ó, tem a minha cestinha, eu deixar sempre compatível com o tamanho da minha cesta. Eu preciso tirar o barulho, né? Porque senão vocês vão ficar ouvindo aí apitar. Eu nem tinha prestado atenção se já apitou aí mensagem outras vezes. Se apitou, vocês me desculpam, viu? E agora aqui é esse carinho mesmo, de ficar arredondando, tirando toda a marcação da mão, pra deixar ela gordinha mesmo. Quem não tiver o costume de fazer com a mão, pode pegar um cabinho de pincel, que eu acho que com o dedo, pelo dedo ser mais largo, a gente consegue mais e o pincel acaba afundando, a menos que for um rolinho desse mais gordinho, né? Um cabo de pincel mais gordinho também dá pra fazer. Só que eu acho que marca muito e o dedo marca menos. Pronto, já tá bem o modelinho da maçã que eu quero. Agora, aqui no meio, eu vou fazer um furinho, que eu vou encaixar o cabinho. Vou utilizar aquela mesma massa siena, não tem problema, porque depois a gente dá aquela escurecidinha com o pó, né? Uma coxinha, um rolinho. E faz como se fosse uma... Deixa eu pôr aqui, pra dar pra vocês verem melhor. Acho que dá, né? Entenderam, né? Como se fosse uma gotinha, mas um lado mais puxadinho. Eu não tenho nem um pedacinho de arame aqui perto de mim. Eu gosto sempre de colocar um pedacinho de arame, nunca palito, mas não tem aqui nem um pedacinho de arame. Ah, tem, achei. Agora que eu vou cortar aqui um pedacinho, pra dar segurança. Um pedacinho de arame, um pouquinho de cola. Ó, e vou passar cola e vou encaixar aqui. E aqui a gente pode dar uma fundadinha só pra ter um detalhezinho aqui no cabinho. Vou fazer uma folhinha de verde, um verde escuro. Na verdade, esse verde, eu vou misturando um marrom, um verde de folha, com um pouquinho de pluma, e aí ele dá
um verdinho. É um verdinho. Aqui ele tá quase um verde oliva. Aí você pode pegar um verdinho escuro aí que você tiver pra só fazer uma folhinha. Vamos fazer uma bolinha, uma coxinha alongada para um lado e pro outro, não é como um quibe. Um lado ela tá mais alongada. E aí eu amasso aqui com a mão mesmo. E vou pegar uma estequinha gravata e só vou fazer aqui umas marcaçõezinhas dos dois lados. E aqui no meio também, de uma ponta até lá em cima. Tô achando tão claro aqui, vocês estão conseguindo ver direitinho, gente? Eu achei tão claro hoje aqui a claridade do sol, que parece que tá estourando a claridade, né? E aí aqui eu só vou colocar essa folhinha aqui em cima. E o Instagram, como o comentário não fica assim, parece que fica diferente, né? Aqui fica bem em cima. Ó. Ó, então é o costume mesmo, né? Vou deixar esse aqui secar ali mais um pouquinho. E agora a gente vai fazer aquela outra maçã mordida, pra ficar aqui na frente da cestinha. Vou utilizar a massa branca. Policol. Essa aqui é branca, não é super branca. A super branca, ela é bem branca. E eu anotei 25 gramas. E ó, deu 27. Eu vou tirar aqui um pouquinho. Eu vou pegar, eu não quero branca, totalmente branca. Eu vou pegar aqui só uma sujeirinha dessa massa siena, só para quebrar o branco mesmo. Ó, quase nada de massa, bem pouquinho mesmo. E vou misturar nessas 25 gramas aqui de massa branca. Só para não deixar ali a maçã, né, totalmente branca, porque a gente sabe que ela não é branca, branquinha, né? Então, é só mesmo pra quebrar um pouco esse branco. Talvez aqui na câmera vocês não vejam bem, mas ela já quebrou o tom de branco aqui, já ficou a cor da maçã mesmo. Ah, que bom. Aqui pra mim parece que tá muito claro, tem hora que a luz estoura. Então, já quebrei um pouco do branco com um pouquinho só que ali do siena. E ó, aqui pra não balançar tanto. Ó, fiz uma bolinha. E agora, pra fazer a nossa maçã, eu vou girar com meus 2 dedos aqui no meio. Ó, eu vou girar pra cá, pra lá, pra cá, pra lá. Agora, eu viro ela de lado, do outro lado e faço a mesma coisa. Pra fazer esse pescoço aqui no meio da maçã. Aqui ela tá 3D, tá vendo? Ela tá redondinha, mas eu quero 2. Então, eu venho aqui pra mesa e dou um jeitinho nela pra ela ficar amassada atrás, que eu quero só aqui na frente gordinho. Se você achar que a sua parte aqui ficou muita maçã, que tá pouca mordida, aí você amassa mais o pescocinho dela aqui. Parece uma... É isso mesmo, é mais ou menos nesse estilo, né? Só que o country, aí tem pra deixar de country, tem que ter aquela... Tem que estar a peça bem seca e depois fazer todo aquele trabalho de pintura, né? O que não impede da gente fazer nessa peça. Mas a proposta aqui é pra gente terminar rápido aqui a nossa live, mas depois pode sim fazer esse efeito, ó. Então, já fiz aqui essa primeira parte, agora eu vou colocar a casca na minha maçã. Oi, Suzana, boa tarde, seja bem-vinda. Olá, olá. De onde é? Argentina? A bandeirinha eu não consigo ver, tá baixo o celular. Mas seja bem-vinda, todos que estão aí. Fran, seja bem-vinda, amiga. Já está com saudades? Eu também. Nos vemos ontem, né?
Ó, gente, agora eu peguei o mesmo vermelho, vermelho intenso, vou abrir aqui um pedaço, não precisa ser uma massa grossa, não, ó, uma massa fina. E agora eu vou pegar aqui um alfinete, uma agulha. Esse alfinete aqui foi eu mesmo que fiz. Peguei um alfinetinho, uma caneta, um tubo de caneta, coloquei aqui com uma massinha, essa massinha aqui é como se fosse um Durepox, né? Mas é um Veda-Choque para ficar bem firme. E eu ter essa ferramenta aqui, porque sempre quando a gente precisa de um alfinete, a gente não encontra, né? Então, assim, vira ali parte das ferramentas e não perde. E aqui eu só vou recortar fazendo isso daqui, ó. Então, um babadinho. Ó, um babadinho. E a mesma coisa eu vou fazer aqui na outra, ó. Babadinho também assim. Só um sobe e desce, uma ondinha, né? Não uma onda, porque a onda ia ser assim, mas um U mais afastado. E aí, a gente vai só, como a massa tá ainda fresquinha, eu não vou nem precisar de passar cola nem água. Ó, eu só vou vir aqui aonde eu quero que fica a marca da mordida. E eu vou colocar aqui. Revestir toda até atrás. Porque ela vai ficar encostadinha, encostadinha ali na cestinha, mas pode ser que mostre um pouquinho, né? Então, a gente só vamos esconder tudo aqui pra não ficar mostrando nada branco. E agora aqui a parte de cima também. Eu acho que eu vou abrir de novo, porque ficou bem largo. E eu acho que eu quero um pouquinho menor esse meu babadinho. Pra parte de cima. Vocês entenderam? Aqui eu cortei, mas olha, como que se eu colocar aqui... Deixa eu ver pelo comentário. Se eu colocar aqui, vai ficar bem larga essa mordida. Então, eu só vou diminuir, fazer o mesmo processo, só que com um Uzinho um pouquinho, ó. Um U um pouquinho menor. Só pra gente ter mais ondinhas aqui da mordida. Compreenderam? Ver qual se encaixa melhor. E aqui a gente faz o buraquinho que a gente vai fazer também a folhinha da maçã, cabinho. Sirena novamente, um pedacinho. Uma coxinha alongada, e aí de um lado só da coxinha eu dou um beliscãozinho, pra ela ficar pro ladinho. E aqui no meio a gente vai fazer 2 sementinhas. Deixa eu pegar aqui na minha... Vou pegar a massa da folha. Só um pedacinho para fazer as sementinhas. Um pedacinho de massa e 2 coxinhas bem pequenas, amassadinha. Ó, bem pequena. 2 micro coxinhas. Ó. Mais ou menos do mesmo tamanho.
Aí, eu só vou colocar elas aqui no meio. Uma pra lá e uma pra cá. E amasso elas aqui dentro mesmo. Ai, que bonitinha. Sempre é bom pôr um araminho aqui, depois eu vou tirar e colocar novamente. Boa tarde, Cida, seja bem-vinda. Eu vou pegar a cola quente agora, eu vou ligar aqui para ela ir esquentando, porque eu quero colocar um pouquinho de musgo aqui na minha cesta. Aqui na cestinha eu quero colocar um pouquinho de musgo. Então, eu vou esquentar a cola quente pra gente colocar com ela. Vou levantar um pouquinho só pra eu pegar ali o musgo que eu não deixei na mesa. Já vou aproveitar e pegar um arame que não tem perto de mim. Faltar mais alguma coisa, né? É ruim a gente ficar levantando. Alguma dúvida, gente, até aqui? Olha a nossa maçã. Vou cortar aqui um pedaço desse arame. Eu gosto de comprar assim de rolo que dura mais, né? Vou pegar um pedaço pra colocar na maçã, que pode ser até um palito também, ali naquele cabinho, né? Que eu não coloquei, eu vou colocar. Porque dá segurança, né? Sempre tem um curioso que vai lá puxar, não é assim? Vamos fazer uma folhinha também pra pôr nessa. Oi, Suzana, seja bem-vinda, que bom vocês aí comigo. Uma folhinha, mesma coisa, vou fazer de novo um lado mais alongado do que o outro, porém essa aqui tá um pouquinho menor do que aquela. Mas também não tem segredo. Pega aí uma ferramenta, pode ser uma gravata, uma faquinha, qualquer uma. E aí, do lado mais fino, a gente começa a fazer só esse movimento, de baixo pro meio. Ó, de baixo pra cima, empurrando pro meio. E depois a gente vai aqui no meio, de um lado pro outro, e faz a marcação da folhinha. E coloca aqui. Ficou uma fofurinha. Deixa eu ver se a cola já esquentou. Musgo, esses musgos é facinho de encontrar. Vou colocar, já vou pegar aqui a nossa caixinha. Já tá tudo bem sequinho. Vou colar a cestinha aqui. Sempre é bom lembrar que é bom deixar secar um pouco, né? Pra que não corra risco de estragar a nossa peça. Aqui eu posso também... Ô, Silvia, faz muito tempo que eu não faço live aqui. A gente tem um tempo igual no Instagram, algumas pessoas têm tempo, ou aqui o tempo é liberado, hein? Me fala aí, porque senão já são 4 horas quase, né? Então já tem 1 hora de live. Aí você me fala, senão eu já finalizo aqui e depois eu faço o sombreamento e mando só a foto. Pra não correr o risco da live cair, né? Eu vou colando aqui, depois a gente resolve aí, você me fala. Não sei se Silvia tá aí ou se alguém pode me auxiliar nisso daí. Então, eu só vou colar a cesta aqui em cima. Ó. Por isso que eu falei, a gente deixa secar um pouco, depois faz aquele nuance todo, né? Com os pós que fica bem bonito. Vou pegar um pedaço de palito de
de bambu. Oi, Rose, boa tarde, seja bem-vinda. E antes de colocar a maçã ali, eu já vou colar o musgo. Ainda não esquentou muito, mas... Vou virar aí pra vocês a nossa cestinha. Agora eu vou furar, onde eu vou colocar a maçã, furar assim fica mais fácil do que eu já furar com a outra peça. Não cai, Rose? É, então, meu medo é esse. Como faz muitos anos que eu não faço live aqui pelo Facebook, vai que dá ruim, né? Já tem 1 hora de live. Ó, só passei a cola branca. E agora eu vou lá no buraquinho que eu fiz. Deixa eu virar ele pra mim aqui, pra mim ver. Como é isopor aqui embaixo, então é um pouquinho mais firme, né? Mas depois, mesmo assim, que ressecar um pouco, eu faço a pintura e mando a foto para vocês verem ela finalizada com a pintura. Esse musgo é bem bonito, eu gosto mais desse do que aquele outro mais marrom, esse aqui é bem verdinho. E agora vamos colocar aqui a nossa meia maçã aqui na frente. Quem vai tomar um chá de maçã comigo? Aqui eu vou colocar cola instantânea. E atrás eu vou pôr um pouquinho da branca, que a branca vai encostar na cestinha. A branca não, né? A mordida. E agora eu vou pegar um molde de florzinha. Eu já deixei aqui separado. Vou passar aqui pra tirar esses fiapinhos do musgo. Ó, esse molde. O pincel bateu dentro do molde, gente. O pozinho dourado bateu aqui dentro. Quando a gente tava passando a renda, o pincelzinho bateu aqui. Agora, só quando lavar pra sair todo, né? Mas eu vou colocar a massinha aqui pra ver se a massa tira. Esse molde é da Policol. De florzinho, o nome dele. Deixa eu ver se tem. Meia flores com 3. Esse é o molde. Ganhou? Essa renda é maravilhosa, viu? A gente se apega nela e não solta mais. Deixa eu ver se vai soltar o pozinho. Ah, vai. Então, peraí que eu vou limpar aqui com a massa. Bem as 2 cavidades que eu ia utilizar onde o pincel encostou. Isso. Eu vou pegar um pedacinho da massa amarelo, da Policol, pra fazer já o miolinho. Então, aí, quando eu tirar daqui, já sai com o miolinho pronto, né? Ó, só uma bolinha de massa amarela e com a branca eu completo. Não tem problema, né? Passar por cima do amarelo, não. E a florzinha já sai com o miolinho pronta. Esse amarelo também tá misturado com um pouquinho de pluma.
O bom é que essas rendas, Rose, a gente não utiliza só nos bolos, né? A gente pode usar em qualquer trabalho. E depois a gente acostuma, vira roupinha de noiva, vira na caixinha, você viu aqui? Aqui eu passei só o pó dourado da Janaína, passei só o pó, não pintei. E depois eu passei, não sei se você já tava aí, eu passei spray de cabelo, que aí ele fixa e não sai mais, não sai na mão, né? A gente pode manusear sem sair. Depois passa aquele verniz fosco geral lá pra impermeabilizar a peça inteira, né? Mas aqui pra manusear no pó que a gente passa e passa esse spray, não solta da mão. E se a gente não passa, conforme a gente vai mexendo, vai soltando, vai mexendo e vai soltando, né? Esse molde é bom e ele é prático, né? A gente consegue aplicar ele em bastante coisa. Agora aqui é só mesmo olhar para a peça e ver onde que vai colocar uma florzinha dessa, né? Eu vou colocar aqui e já mostro para vocês. Acho que desse lado. E uma aqui embaixo. Olha. Ah, que fofo. Que fofo. Deixa eu subir. Ah. Terminei, gente. Terminei. Olha aqui a nossa caixinha, como ficou fofinha. Eu coloquei uma aqui. Aí depois a gente pega o chá, depois que tiver pronto. É legal tirar toda a tampa assim e coloca a caixinha assim lá dentro, porque aí a gente não coloca os nossos pacotinhos do chá direto na caixinha. Tira todas essas abas, coloca a caixinha lá dentro, que aí o chá permanece aqui na caixinha original do chá. Também mais uma dica. Oi, Vanusa, boa tarde. Seja bem-vindo, mas a nossa live já acabou. Eu já finalizei aqui, depois eu só vou dar os nuances de pó, não vou fazer agora, porque senão fica manchado. E aí eu posto uma foto depois aqui no grupo para vocês verem como que ficou ela pronta, pintadinha. Quem puder aí, né, tirar um print, postar lá no Instagram ou postar aqui, me marca o Beabá, que a gente reposta e vamos ficar muito felizes, viu? Quero agradecer mais uma vez a Silvia, aqui pela minha estreia no grupo, pelo convite de estar aqui com vocês nessa tarde, tá bom? Então é isso aí, vamos tirar um print? Agora é a hora! Obrigada, viu? Obrigada mesmo. Eu espero que vocês tenham gostado. Depois eu vou postar uma foto lá bem bonita, com ela bem acabada para vocês. Quero ver todo mundo fazendo também. E vamos fazer o restante da decoração. A Fran conhece minha casa, ela sabe. Agora aquele balcão ali vai ser tudo de maçã, Fran. Então vamos seguir aí a linha da maçã agora na minha casa. Tá tudo de bolachinha. Agora eu vou guardar as bolachinhas e vou fazer de maçã. Então é isso, gente. Obrigada pela presença de vocês, viu? Deus abençoe cada um. Beijo, Silvia. Beijo todo mundo. Tamo juntas.